Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da IBD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 6 da classe dos jovens. Estamos toda semana, o canal Rascunho da IBD tem a incumbência de postar aqui 2 vídeos, um da classe dos jovens e outro da classe dos adultos. Deus abençoe os nossos mais de 654 seguidores e nossos irmãos que nos ouvem aí. Deus abençoe você de todo esse país, do nosso ordeiro progressivo Brasil. Então nós estamos estudando a lição de número do quarto trimestre da classe dos jovens. O tema é a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem sucedida. Essa é a lição, o título da lição da nossa revista desse trimestre. E a lição de número 6, que será ministrada no próximo dia 5 de novembro, é fé para crer na natureza humana de Jesus. Na natureza humana e divina de Jesus. Nós vamos estudar um pouco sobre essa demanda, tá certo? Então nós vamos estudar sobre cristologia, por que não dizer, né? Nós temos aqui algumas informações, tipo os atributos divinos de Deus ou de Jesus. Ele era eterno, ele é autoexistente, Jesus é onipresente, onipotente, é todo-poderoso, é soberano. 1 João capítulo 1, versículo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 17, João capítulo 1, versículo de número 3, ainda Mateus capítulo 18, verso 20, e Jesus onisciente, João 2, versículo 25, Jesus todo-poderoso, está em João capítulo 1, versículo 13, versículo 3, Hebreus capítulo 1, versículo 2 e Lucas capítulo 8, verso de número 25. Jesus é soberano. Nós vamos encontrar em 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 22. A nossa lição, como de praxe, ela é dividida em classes, nós temos em tópicos, né? Nós temos aqui 3 tópicos. O primeiro tópico é a singularidade de Jesus. O primeiro tópico. O segundo tópico é evidências de que Jesus possuía atributos divinos. E o terceiro tópico é Jesus esvaziou-se de si mesmo, ou seja, aqui fala da kenosis, né? Baseado nessa proposta bíblica, nós vamos observar que toda essa visão cristocêntrica que o comentarista nos traz agora, né? Nós vamos observar o quão importante é estudar cristologia, quanto o fundamental, né? Nós temos de estudar escatologia ou cristologia, por que não dizer. Então nós vamos ver toda essa demanda da forma de servo, enfim. Nós vamos estudar um pouquinho sobre essa demanda, tá certo? Eu vou usar aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal. Geralmente uso constantemente essa Bíblia, né? E assim sucessivamente. Para alguns assuntos, ela me ajuda muito, né? Ou nos ajuda. Então nós vamos lá. Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Quando vamos olhar para Cristo, a partir da perspectiva do Novo Testamento, nós estará dentro de um quadro diferencial teocêntrico, né? Quanto mais a teologia aprofunda-se no significado de Jesus como Cristo, o Cristo de Deus, mais torna-se de compreender o Deus de Cristo. Então Jesus caracterizava-se por apontar não para si, mas para o seu Pai que o enviara. Nenhuma doutrina pode ser chamada de cristão se não contém uma conexão significativa, definitiva de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ok? Nós temos alguns métodos, e quando vamos ler a dogmática de Robert Brandt e Carl Jensen,
da Sinodal, que vem trazendo um compêndio de informação muito interessante, né? Então, quando os evangelhos se trata, que são as fontes que temos de informações sobre Jesus, método histórico crítico, propõe uma leitura do evangelho em busca de texto sagrado, que aí fosse o texto, como se fosse um texto comum, submete-se à análise racional, com o seu conteúdo literário, quando a composição do capítulo 7, por exemplo, sobre a profecia, trata pouco sobre alguns proponentes da hermenêutica moderna, pós-moderna, né? Então, que vão ali, além dos métodos histórico-críticos, que dão ao autor autoridade de definir o significado do texto, como resultado para o adepto clássico do método histórico-crítico. Os evangelhos não são biografia histórica, mas sim testemunho da fé, fruto de uma meditação piedosa, subjetiva da comunidade inicial do cristianismo, né? Nós vamos ver que dentro das reflexões que a igreja primitiva tratava, né, a patrologia, né, que também trata desses assuntos, né, nós vamos ver dentro de uma perspectiva aplicada dentro desse cristianismo, até porque não existe cristianismo se não tiver o teor cristocêntrico e da deidade, ok? Dentro da questão da singularidade de Jesus, no caminho da compreensão da singularidade de Jesus Cristo, compreendes que não somente plenamente homem, mas também ele era plenamente divino, embora a palavra não ocorra explicitamente na Escritura. A igreja tem usado o termo encarnação para se referir ao fato de que Jesus era Deus vindo em carne. Deus habitou entre nós, a encarnação foi um ato de Deus, pelo qual assumiu sobre si a natureza humana. A proposta desse texto, né, dessa leitura, como método hermenêutico, né, método histórico-gramatical, que propõe um caminho para uma nova escriturística da divindade de Cristo, né? É bastante amplo. No Novo Testamento nós vamos ver algumas provas de diversas categorias. Então, as Escrituras declaram a divindade de Jesus. Um exemplo é a palavra theos, usada em relação a Cristo. Embora a palavra theos, ou Deus, seja regularmente reservada no Novo Testamento para Deus Pai, há também, no entanto, diversas passagens em que é usada aí também para se referir a Jesus Cristo, né? Nós vamos observar que dentro desse teor de informação, um exemplo do Antigo Testamento, por exemplo, o nome de Deus aplicado a Cristo é visto como um personagem messiânico, mas que nos é muito familiar, porque é visto também uma passagem messiânica que nos deu aí o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, o seu nome será Deus forte, o seu nome será Pai da eternidade, o seu nome será Príncipe da paz. Está pautado em Isaías capítulo 9, verso de número 6. Depois nós temos a palavra Kyrios, que é Senhor, é aplicada a Cristo. Às vezes a palavra Senhor, Kyrios, é usada simplesmente como referência polida, né, a um superior que se aproxima de nosso tratamento respeitoso, né, e assim sucessivamente. Por isso que era tratado assim. Todavia, a mesma palavra é usada na Septuaginta, no caso, a tradução do grego para o Antigo Testamento, que era regularmente usada ao tempo de Cristo, em toda a tradução da palavra hebraica Yahvé, que é Senhor. E algumas vezes traduzida, em muitas versões, a palavra Kyrie é usada também para traduzir o nome de Deus, e aparece cerca de 8.614 vezes na versão grega do Antigo Testamento. Portanto, qualquer leitor que fala grego no tempo do Novo Testamento possuía um conhecimento do Antigo. Em grego, teria reconhecido que, nesse contexto, que se fosse apropriado a palavra Senhor, era o nome do Criador
sustentador dos céus e da terra, do Deus onipotente. Nós vamos ver a evidência de Jesus, que possuía os atributos divinos, né? Nós vamos ver dentro desse contexto a onipotência, a eternidade, onisciência são aplicadas também à pessoa de Jesus. Jesus ordenou a sua onipotência, demonstrou sua onipotência quando acalmou a tempestade com apenas uma ordem em Mateus capítulo 8, verso 26 e 27. Na multiplicação dos pães e peixes, transformou água em vinho. Jesus declarou a sua eternidade quando ele disse: eu lhe afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Não é? Como ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Entendeu? Então, a onipresença, a onisciência de Jesus é demonstrada também nos atributos divinos. Né? A onisciência é demonstrada também como atributo divino de Jesus, pelo conhecimento do pensamento de pessoas e por saber desde o princípio quais deles não criam e que iria trair. Né? Então, nós podemos observar e ter essas convicções fundamentadas, todas fundamentadas, dentro da sacrossanta palavra de Deus, né? Nós podemos observar sobre a humanidade, essa distinção entre essas duas naturezas, elas estão muito vivas, muito patentes, né? E quando vamos ver sobre a natureza, ocorre por meio do seu nascimento, né? Jesus nasceu de uma mulher em Gênesis 4, verso 4, porém, a sua concepção ocorreu por a obra e graça do Espírito Santo, Mateus capítulo 1, versículo 18. Seu nascimento é único na história. Essa singularidade tem causado indagações, dúvidas, controvérsias, resultado na aceitação pela fé para alguns, na recusa pela incredulidade para outros, né? Porque há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Na cristologia paulina, encontra-se as respostas necessárias que se resolveria a questão daqueles que opinam sobre a divindade e a humanidade de Jesus, né? As versões diferentes que geram polêmica, controvérsias. Vários concílios foram reunidos ao longo da história da igreja para debater questões relativas à pessoa de Cristo, envolvendo a sua humanidade, a sua divindade, em distinção em relação ao Pai e etc. Então, dentro da genealogia, Jesus é apresentado por Mateus, Jesus é descendente de Davi. Porém, na genealogia de Lucas, Jesus é descendente de Adão, assim como todos os homens. Porém, na genealogia de Adão, Jesus descende de Adão, assim como todos os homens, né? O próprio Jesus se referiu a si mesmo como homem, mas agora procurais matar-me, homem que vos tenho dito a verdade. João capítulo 8, verso 40. Né? Ainda tratando dessa questão, para confirmar essa consciência, né, a sua humanidade, a humanidade de Cristo, Jesus referiu-se constantemente a si mesmo como filho do homem. Né? O apóstolo Paulo, ele destaca a humanidade de Jesus dentro dessa visão, né? Quando ele fala dessa tratativa da humanidade de Cristo, né? A distinção entre as duas naturezas ocorre por meio do nascimento de Jesus, né? Conforme dissemos. Então, quando vamos fazer essa tratativa da humanidade de Jesus, mas assim, o dom gratuito como oferta, como ofensa, porque, mas não é assim, o dom gratuito de Deus como ofensa, porque pela ofensa de um morreram muitos e muitos, mas a graça de Deus, o dom da graça, pela graça, que é só de um homem, Jesus Cristo abundou sobre muitos. Porque assim, com a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, Jesus estava sujeito às leis naturais, né? Como um homem teve uma vida natural, não é? É tão natural que contraria o pensamento gnóstico de que a divindade não poderia jamais estar presente em um corpo material. O gnosticismo, por exemplo, apresentou diferentes formas, né, de justificar sua cristologia. Uma delas foi de que Cristo, o ungido, entrou em Jesus no dia do seu batismo.
Olha, uma loucura. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. Isso é uma bizarrice, né? Não passa de heresia. E abandonou aí a cruz, por isso ele exclamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, não é? Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Em outra fase, os gnósticos, por exemplo, criaram uma doutrina, né, docéntica, derivado de dokel, que quer dizer aparência, né, e em grego. Então Jesus não era uma pessoa real, era um espírito com aparência humana. Então esse dokel, essa palavra, esses gnósticos, ele criaram esse neologismo daqueles dias, e a doutrina era docética, né? Então Jesus não era uma pessoa real, era um espírito com aparência de homem e seria uma espécie de fantasma. Assim, tudo que se viveu entre os homens, né, não passou de uma mera dogmatização. Então, é uma heresia. O gnosticismo é uma corrente filosófica que nasceu dos meados do Império do primeiro século. Que ensinava o mal reside na matéria, a matéria se deteriora, o espírito é bom, não sofre desgaste havendo incompatibilidade entre eles. Ok? É assim que é definido o gnosticismo, né? Então Jesus, como bebê, chorou, aprendeu a andar, foi à escola, o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça. Lucas narra isso no capítulo 2, verso de número 40. Né? Jesus possuía características de um ser humano. Jesus sentia o seu corpo físico, todas as sensações comuns aos seres humanos. Né? Seu corpo era de carne e osso, teve fome, teve sede, teve cansaço, teve sono, teve tristeza, teve alegria, teve amor, compaixão, teve dor, choro, vida social. Jesus ia na festa. Ele aceitava convite para jantar, visitava lares, sofreu tentação, sofreu agonia, sofreu a própria morte. Então Lucas enfatiza o desenvolvimento natural de Jesus até a idade de 12 anos, quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei, voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. Né? O menino crescia, se fortalecia no espírito, cheio de graça e de sabedoria, e estava sobre ele a obra. Sobre ele todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, né, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Lucas 2, 39 e 42, Mateus exalta a expressão filho do homem, repetida aí muitas outras vezes, né, nos demais evangelhos. Então é exatamente para fazer ressaltar a natureza humana de Jesus. E disse Jesus: as raposas têm covis, ou as aves têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus capítulo 8, verso de número 20. Né? Então é surpreendente ver a honestidade do escritor aos Hebreus, que não esconde a fragilidade humana e nem mesmo os riscos de Jesus, que Jesus corria, o Jesus humano. Né? E ainda que era filho, aprendeu a obedecer porque aquilo padeceu, né? E por aquilo padeceu. Então os escritores hebreus veem a humanidade de Jesus razão obrigatória, né, para aniquilamento do império do mal. Né? A educação de Jesus teve uma vida regular desde a sua infância, né? Como qualquer outra criança dentro da sua cultura, foi à escola para alfabetizar, né? A educação religiosa era a responsabilidade dos pais, conforme Deuteronômio capítulo 11, verso 19, e Deuteronômio 32, verso de número 46. Então a educação era comum, era recebida na sinagoga, né? As aulas eram dadas pelos anciões, e o programa de ensino consistia em memorizar alguns textos, né, da Bíblia, tal como o Shema, o Helel, Aleluia. Né? O Shema é a lei da obediência, né? O Helel era o salmo de aleluia. Né? Então a história da criação, enfim,
as leis do sacrifício, né? A sinagoga para servir também de escola, era chamada de casa do livro, né? Havia 2 fases de aprendizado ali, e assim sucessivamente. Então, outro ponto importante é a integridade de Jesus. A integridade moral de Jesus, homem, estava acima de qualquer suspeita. Como segundo Adão, ele veio para demonstrar que seria possível ao primeiro Adão resistir à força do pecado, né? Mas também Adão fracassou, por isso que segundo Adão, ou como segundo Adão, ele tornou-se um procurador de uma raça capaz de servir em verdade, em verdadeira santidade, né? A impecabilidade de Jesus é certificada pelos evangelhos, né? Ele mesmo, quem dentre vós nem convenceu de pecado ainda, né? Então, o fato de Jesus nunca haver pecado gera desconfiança e integralidade de sua natureza humana pelos liberais. Qual é o ser supremo, né? Quem nunca pecou? Os liberais Braten e Johnson, eles citam a impecabilidade de Jesus foi questionada por teólogos, né? Que creem que pecar implica a humanidade plena de Jesus, certo? Podemos observar todo esse conteúdo de informação. Rodolfo Bultmann traz um conceito. Ele diz que não há prova científica que comprove o dogma da encarnação. Ele tem razão, não há prova científica e nunca haverá. O terreno da fé, da presidente, tais provas dogmáticas não tem por si prova. Contudo, por outro lado, esses teólogos nos prestam alguma ajuda quando levantam aí questões que provocam a nossa fé, a nossa razão, focado nós apenas em pensar, né? E pensar é necessário, ok? Depois nós temos a contribuição da natureza divina também. Jesus é natureza humana e agora a natureza divina. Do mesmo modo que o primeiro Adão foi criado intacto, sem mancha, sem pecado, Jesus veio, a sua natureza divina também foi criado, né? Intacto, em sua porta somente a maligna do pecado, né? Entretanto, ele estava exposto no mundo sofredor, sofrendo, né? Os mesmos riscos do primeiro Adão, que levou o primeiro Adão a pecar, né? Foi tão somente a tentação, ou seja, a provocação externa, né? Mas quando estavam intactos, que não era vítima da corrupção, né? Ou seja, a provocação interna. As concupiscências nasceram no coração de Adão e assim ele pecou, né? Depois nós temos a consciência da inocência. Não se veja mais Jesus em oração para pedir perdão por qualquer ato pecaminoso. Ele fazia isso pelos outros e dizia: Jesus, perdoa-lhe porque não sabe o que faz. Lucas 23, versículo 34. Todavia, quando a si mesmo ele desafiava qualquer um que pudesse convencê-lo de pecado. Então o próprio acusador ficava desarmado contra ele. Já não falarei muito convosco para que se aproxime o príncipe deste mundo e que nada tem a mim. Nada tem em mim. A única nação bíblica de pecado em Jesus refere-se aos nossos pecados e não os pecados deles. Aquele que não reconhece pecado, o fez pecador por nós, né? E nós vamos ver que todo o conceito da justiça de Deus, ela também impregnada, que é intrínseca aqui. Nos dias de Jesus, o templo ainda estava de pé. Os judeus diariamente compareciam ali para oferecer sacrifícios por pecados, né? Há várias menções de Jesus frequentar o templo, porém, jamais se lê que em alguma ocasião ele tivesse tido oferecido sacrifício por seus pecados, ok?
nós vamos observar agora a natureza divina de Jesus, né? Esses 5 minutos que nos resta. Essa discussão é acirrada ao longo da história da igreja, né? Sobre as duas naturezas de Jesus. Eram os pensadores para questionar, né? Então, emitir as opiniões, certo? A natureza divina não sofreu mudança essencial na encarnação. Significa também dizer que ele permaneceu impassível, isto é, sem possibilidade de sofrer e morrer, livre da ignorância e não suscetível de fraqueza. A queda na tentação é bom salientar o fato de que a encarnação foi um ato pessoal. É melhor dizer que a pessoa do Filho de Deus encarnou-se do que dizer que a natureza divina assumiu a carne, ok? Podemos observar dentro desse conceito o testemunho das Escrituras. Somos confrontados aí pelos antigos dilemas, né? Nós vamos ver sua intimidade com o Pai. O Messias prometido de Deus, né? Ele nada é mais justo do que a manifestação a esse fato, aos homens, né? Jesus, ele sem dúvida, sem qualquer temor, gostasse dele ou não. Seus opositores criticavam com base apenas nas opiniões pessoais, sem qualquer fundamentação bíblica que justificasse aí essa recusa. Então, os sábios entendidos são compreendidos, porém, com os pequeninos foi revelado, ok? E nós vamos ver dentro desse compêndio de situação, quando vamos falar do céu, não é? Jesus fez muitas declarações sobre o céu, tais como que entrará nele ou quem não entra, entregou a chave do céu, né? Na pessoa do apóstolo Pedro, né? Então, o qual dirigiu o primeiro culto da igreja, conforme vamos ver em Mateus capítulo de número 16, versículo 19, e Atos capítulo 2, verso de 14 a 40. Deu à igreja credenciais, né? Credenciais para ligar e desligar qualquer entre a terra e no céu. Falou da importância de termos nome escrito no livro da vida, valorizou o galardão nos céus e assim sucessivamente. Depois nós vamos ver os pecados perdoados, a autoridade que se aproximou, né? Demonstrando que Jesus foi um ato que ele perdoou. Aí nós vamos observar que o texto e o contexto das Escrituras está batendo exatamente com a visão do comentarista, ok? E assim sucessivamente. Nós vamos dar continuidade aqui na nossa lição propriamente dita, né? Quando nós vamos para o tópico de número 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tópico de número 2. Evidência de que a obra possuía de que Jesus recebia atributo divino. A onisciência, a unidade, a onipotência, tudo isso é só para quem é divino, né? A soberania de Jesus, por exemplo, é a soberania vista tudo que ele tinha, né, de poder para perdoar os pecados. Então Jesus pode nos livrar, perdoar imediatamente o seu sangue, né? E assim sucessivamente. Então nós vamos ver o digno de adoração. Quem é o digno de adoração? Outra nova divindade, outra prova da divindade do fato é que ser digno de adoração ao que está vendo aí qualquer criatura, nem mesmo aí os anjos, né? Todavia as escrituras separadas afirmam que Deus exaltou a Jesus soberanamente. Filipenses capítulo 2, verso de número 9. O Senhor também ordena aos anjos que adorem a Cristo, né? E assim sucessivamente. Então podemos observar que nós temos aqui um compêndio de informação muito interessante, não é? Muito interessante. Então, quando vamos para o tópico de número 1, por exemplo,
voltando aqui um pouquinho, tópico número 1, mas não estou conseguindo. Nós vamos ver o tópico número 3, fala assim: Jesus esvaziou-se de si mesmo, né? Jesus esvaziou-se de si mesmo. Nós vamos observar que dentro dessa visão cristocêntrica, né, ele esvaziou-se mesmo. Jesus disse: esvaziou de água, escrevendo os milagres, né, do apóstolo Paulo, afirmando que Jesus tentou a forma de servo, né, e sendo semelhante aos homens. Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 e 6. Né? No versículo 7, a palavra ekenosen, que é aniquilou-se, detesta, ele deriva do verbo keneo, que significa vazio. Não é assim a palavra grega, keneo, né? Que pode dizer literalmente que ele escravizou. Se essa esperança noutra mostra que ao tornar o homem, Jesus anunciou suas prerrogativas como acaba de... Nós vamos ver, Jesus se reuniu com todos os prerrogativas, né, com Deus, todas as suas prerrogativas, sua glória, e não deixando aí somente de ser Deus, né? Realmente, Filipenses diz no capítulo 2, versículos de número 7 e 8, que é a kenose, né? Após um excelente texto, podemos afirmar que no capítulo 2, 7, né, não diz que Cristo esvaziou-se de alguns poderes, ou de poder de atributo divino. Outra coisa parecida, antes do texto, descreve o que Jesus fez, esvaziamento, autoesvaziamento, né? Então, dentro disso, nós temos o alicerce cristão, que é embasado totalmente na palavra de Deus, tá certo? Então, um pouquinho de cristologia, é uma matéria longa, não é? Nós temos um material sobejo aí para estar trabalhando esse assunto. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.